Olá, hoje o nosso tema será principais erros do dia a dia do consultório. Você que é dentista, você que já é odontopediatra, você que ama atender as crianças e tem vontade de mudar o horizonte do seu consultório, tem vontade de ter um consultório só com clientes particulares, com a sua agenda cheia, não de pacientes de convênios, mas uma agenda com pacientes reais que vão realmente produzir frutos financeiros no seu consultório. Se você tem esse sonho, você está no lugar certo. Fique aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te ajudar a clarear quais são esses principais erros do dia a dia do consultório e que muitas vezes podem sabotar o seu grande sonho, que é de transformar o seu consultório, a sua clínica, em algo com lucro real, e não um atendimento que você cansa, que você se dedica o tempo todo, que você atende um paciente atrás do outro, e no fim você está esgotada, sem atingir aquele resultado que você tanto sonhou. No curso Protocolo Encantamento Tchabela, eu tenho várias alunas que já estão colocando em prática todos esses pontos em que eu faço uma ajuda para mudar o mindset dessas minhas alunas, né? Porque existem algumas crenças limitantes, coisas que a gente já sai da faculdade achando que só podem acontecer de um modo, e essas crenças, elas vão se enraizando dentro da nossa mente e faz com que a gente desenhe um horizonte para o nosso consultório, para a nossa clínica, de uma maneira que a gente não vai ter o resultado que a gente tanto quer. E todo mundo forma, todo mundo estuda, todo mundo quer alcançar o sucesso. Eu sempre digo aqui que o sucesso não está relacionado diretamente com o dinheiro que você ganha, mas o seu reconhecimento do seu valor de algo que você entrega para os pais, no caso da odontopediatria. Então, assim, esse atendimento particular, essa agenda lotada, ela vai ser fruto de decisões que você tem que tomar ao longo da sua carreira. Muitas vezes, essas decisões não são fáceis de serem tomadas, né? A gente tem muita insegurança, a gente vive hoje momentos tão difíceis com a pandemia no consultório também. Então, muitas pessoas que já tinham o consultório lotado de convênio, nem convênio estão tendo mais, não se dedicaram a construir uma carteira de pacientes particulares e agora estão colhendo frutos terríveis, porque dependiam só dos convênios, os convênios também estão diminuindo e esses profissionais estão desanimando cada dia mais da vida profissional. Bom, então você quer lotar a sua agenda do seu consultório só de pacientes particulares, só com odontopediatria, que é o melhor? Então você precisa mudar o modo com que você está pensando em relação ao seu negócio. A odontologia, a odontopediatria, ela é um negócio, a gente precisa mudar um pouco essa nossa postura de visão do consultório, que não é um lugar onde você vai simplesmente para fazer os seus atendimentos, fazer as suas resinas, fazer o atendimento dos pais, é um negócio, né? É o seu meio de vida. É através do seu ganha-pão, do seu atendimento no consultório, que você vai conseguir pagar os seus boletos. Então, é muito importante que você tenha essa visão para que você possa fazer os ajustes que são necessários dentro do consultório para que você obtenha realmente um local onde você trabalha, aonde você chega no final do mês e você tem um lucro real do seu esforço, da sua dedicação, tanto física, de estar ali atendendo, né, as crianças, recebendo os pais, e da sua dedicação também como profissional, né, que quer um resultado no final. Então, por exemplo, a gente tem que ficar atento aos erros do dia a dia, foi o que eu elenquei, porque esses erros é que vão te ajudar a encontrar o caminho do sucesso. Muitas vezes eu vejo que alguns profissionais, com esse contato que eu tenho tanto com as minhas alunas, não percebem que as coisas que a gente tem feito errado no consultório, elas também são as grandes oportunidades para que a gente possa fazer as correções que são necessárias e que vão nos colocar no caminho certo do consultório. Então, eu vejo muitas vezes, assim, minhas alunas conversando, e a gente vai elencar algumas coisas aqui, desses pontos dos erros, e elas falam assim, nossa, Tia Bela, eu nunca imaginava, assim, eu percebia que havia esse erro, mas eu não conseguia mensurar que corrigindo esse erro tão simples, tantas coisas iriam facilitar no consultório. Então, essa percepção do que vai bem e do que vai mal no consultório, essa percepção, ela é realmente a grande chave
para mudança de coisas que são fundamentais para você fazer o seu consultório ser um consultório de lucro real na sua vida profissional. Então, nós vamos falar hoje de alguns erros que eu vejo, né? E esses dentistas que não se preocupam com esses erros, o que vai acontecer com eles? Eles vão estar o tempo todo repetindo erros, né? E repetindo esses erros, eles nunca vão avançar na vida profissional. E como isso é importante, né? Quantas pessoas paralisam a vida profissional num ponto, em algum erro, e persistem e insistem no mesmo caminho que está vendo que está dando errado. Ou seja, a pessoa, eu acho que enxerga, mas não tem coragem de mudar, está acomodado, está na zona de conforto, e esses profissionais, eles perdem uma grande oportunidade de fazer essa mudança na hora certa, que é a hora que a gente enxerga os erros. Bom, então, para você que acabou de se formar ou que vai se formar, você que está na faculdade, você tem uma grande oportunidade de já enxergar esses erros que eu vou colocar aqui e você se antecipar e sair na frente dos outros profissionais, não cometendo esses erros que são tão bobos e que não deixam a gente progredir na nossa carreira. Você que trabalha para outros profissionais, mas você quer se dar bem a si mesmo, por que eu falo isso? Porque alguns profissionais, eles se formam e não querem abrir o consultório próprio. Eles querem trabalhar para alguém, querem trabalhar numa clínica, mas eles precisam, gente, hoje em dia, o fato de você estar trabalhando para uma clínica, num consultório para alguém, isso não é garantia de nada. É preciso que você também faça a parte que cabe a você para que você obtenha uma carreira de sucesso no consultório que você está prestando serviço. Eu vejo profissionais aí, às vezes, desanimadas, trabalhando para outros profissionais e sem pacientes. E, às vezes, sabe o que acontece? Esses dentistas, eles começam a se apoiar nos erros somente do dono da clínica. E existe uma parcela, né? Uma parcela que também de esforço que é feita pelo profissional. Então, se eu trabalho numa clínica, se eu trabalho para um dentista no consultório, existe ali um esforço que é meu, que eu preciso ter responsabilidade de fazer a minha parte para que eu possa ter uma agenda mais cheia de pacientes particulares, de crianças. Então, essa parte que cabe a você, mesmo que você tenha feito uma opção de trabalhar para uma clínica, de não querer ter o seu consultório próprio, você precisa estar consciente desses erros que acontecem no consultório pelo qual você atende, para aonde você está atendendo, para que você possa fazer essas correções e você se dá bem mesmo trabalhando para os outros. Né? Eu conheço pessoas que optam por isso, não querem, às vezes, ter uma responsabilidade de ter que administrar uma clínica, administrar funcionário. Tem gente que não tem habilidade para isso. Tem gente que gosta de trabalhar. Então, ela tendo um consultório bom, com uma estrutura boa, com uma recepção boa, ela consegue fazer o bom trabalho desde que a parte que cabe a ela também seja bem executada e que ela também tenha a responsabilidade de observar os erros que estão acontecendo no consultório que ela trabalha e que dizem respeito à parte que ela pode melhorar. Então, isso é muito importante. E tem pessoas que têm consultório, mas o consultório está ruim. O consultório ainda não atingiu o grau que a pessoa queria. Está parado, está obsoleto. Isso é uma das coisas que eu vejo, é um erro que acontece muito. As pessoas formam, montam um consultório e não querem fazer as renovações, e nesse caso eu estou falando de renovações estruturais no consultório, que muitas vezes demandam. A gente não pode formar e passar 10 anos com a mesma estrutura física de quando a gente formou, as coisas mudam, a gente precisa fazer as renovações visuais, os pacientes observam. Então, isso é um erro que, às vezes, passa imperceptível por um profissional que, quando eu converso, tem 15 anos de formado e o consultório dele continua igualzinho em termos de estrutura de quando ele formou. Os pacientes observam se a gente também está evoluindo com as coisas que estão acontecendo no mercado. Né? Eu vejo, hoje, através do curso, eu indico alguns equipamentos que são inovadores, que transformam as consultas, né? Por exemplo, a câmera intraoral. Como é importante hoje o dentista, independente de quanto tempo de formado ele tem, ele ter uma câmera intraoral. Isso faz muita diferença no consultório.
Então, se você contar nos dedos quantos profissionais hoje utilizam uma câmera intraoral como fonte de um diagnóstico mais preciso, ainda é muito pouco. Uma coisa boba que está aí na internet, que você consegue comprar, você consegue parcelar, né, para adquirir esse equipamento, e ele vai fazer uma diferença muito grande na percepção do seu paciente, na modernidade que o seu consultório está. Então, essa questão de consultórios obsoletos, isso é um erro gravíssimo. E o profissional, às vezes, fala assim, não, mas só com uma cadeira que eu comprei, tendo um equipamento bom, um motor bom, uma luz boa, uma sala de espera arrumadinha, isso aí tá bom. Não pode parar no tempo. Eu já vou fazer 28 anos de formada, o tempo todo, eu e meu esposo, doutor Ângelo, nós estamos atentos às coisas que estão chegando, que podem melhorar, tanto para facilitar o diagnóstico e também na percepção do cliente. Hoje a gente tem as moldagens que podem ser feitas através do scanner, né? E como é importante a gente também partir para saber o que está acontecendo. Poxa, as crianças, por exemplo, algumas crianças, elas têm muita dificuldade de colocar o material de moldagem para poder fazer uma moldagem de uma criança, ela tem ânsia de vômito. Então, nessa percepção, a gente sabe que existe hoje o escaneamento, né? E quando você oferece um procedimento de uma forma bem moderna para ser feito, o pai que tem condições, mesmo que não tem, ele se ajeita, e você oferecendo, ele já percebe que você é um profissional que está à frente na questão da modernidade, da tecnologia. Então, é muito importante. Tia Bela, mas eu não tenho dinheiro para comprar um scanner. O scanner é muito caro, claro, e às vezes você não quer fazer um investimento em alguma coisa que daqui a 1 ano e meio, esse scanner, ele já tem um outro mais atualizado. Mas hoje existem dentistas profissionais, e não sei se você sabe, que trabalham com o scanner portátil, que vai no seu consultório, você marca o horário e ele vai fazer o escaneamento, né, para a criança não ser submetida a uma moldagem com material, não sofrer da questão do vômito, da cooperação às vezes é difícil, você agenda esse profissional que presta serviço e você ali já ganha uma visão dos pais dessa criança de modernização do seu consultório. Então, assim, a gente tem muitas saídas no consultório para as coisas, mas o grande erro são os dentistas que não percebem que as coisas mudam, que as coisas evoluem, e esses dentistas, eles se apoiam nas coisas obsoletas. Esses dentistas, eles se apoiam naquilo que ele já aprendeu na faculdade há muitos anos. Pensa para você ver, se eu vou fazer 28 anos de formado, se eu fosse uma odontopediatra que estivesse me apoiando a tudo que eu aprendi só há 28 anos de formada, eu não estaria no patamar que eu estou hoje. Então, é preciso a gente caminhar, né, construir um caminho na carreira, mas também ir evoluindo, estar atento a tudo de novo que está acontecendo no mercado. Então, essa questão do consultório obsoleto é um erro muito grande para que você não evolua, não obtenha sua agenda lotada de pacientes particulares e somente da odontopediatria. Não é fácil, às vezes, a gente fazer essa mudança, né? Porque a tecnologia, às vezes, assusta, mas é preciso. Odontologia, hoje, é, assim, abraçada com a tecnologia. Então, hoje a gente vê também muitos cursos de fotografia, principalmente para os dentistas que trabalham com estética. Hoje existem cursos de fotografia para dentistas, né? Porque tudo que é visualizado pelo paciente, o paciente vê como ele está hoje, e eu uso hoje, por exemplo, o check-up digital para mostrar aos pais a boquinha da criança, os dentinhos da criança, e na parte da estética, o dentista que mostra um sorriso, às vezes, com algum defeito, uma estética que não está agradando a pessoa que está te procurando, e você consegue, através de imagens digitais, mostrar como que ela vai ficar executando o procedimento, isso faz com que você feche muitos tratamentos. Então, hoje, assim, a tecnologia, ela veio para ficar na odontologia. E não, a gente não pode separar também a odontopediatria, porque os pais, eles também querem o melhor para as crianças. Ontem mesmo, eu fiz um atendimento numa bebezinha de 2 anos e 6 meses. E ela teve a cárie da primeira infância. Então, ela teve algumas cáries severas nos incisivos centrais, né? E é uma criança, assim, que tem um sorriso baixo. Então, quando ela sorri, ela não mostra muito
a parte a cervical dos dentes. E isso foi uma questão também que a mãe não percebeu a evolução da lesão da cárie, que começa com uma manchinha branca, e por não ter tido a oportunidade de fazer uma consulta bem educativa, ela nunca soube que a mancha branca poderia ser o início da lesão de cárie. Então, quando ela já veio na minha clínica, quando ela chegou, né, para fazer a consulta, e ela fez a consulta nessa segunda-feira na minha clínica comigo, eu fiz aquela consulta mostrando para a mãe como que é a evolução da cárie, sem nem ter feito o exame clínico no bebê, na bebezinha ainda. E assim, ela ficou espantada quando eu fui mostrando no PowerPoint como que é a evolução da cárie, como começa com uma manchinha branca, que essa manchinha branca, normalmente, ela está em volta da parte cervical dos dentes. E aí ela regalou o olho e falou, tia Bela, estou achando que a minha filha está com tudo isso que você está falando. Só que já evoluiu e já abriu o buraquinho. Se eu soubesse que a mancha branca era o início, eu não teria deixado evoluir e tudo. E aí, depois de ter feito o exame clínico na bebezinha, eu fiz as minhas anotações, fiz a minha proposta com plano de tratamento para ela. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo na odontopediatria, os pais também estão preocupados em devolver à criança uma estética pelo menos razoável, porque as crianças, né, a gente precisa lembrar e acreditar nisso, as crianças têm autoestima, sim. As crianças, por mais que tenha 2 anos e pouco, daqui a 1 ano essa criança tem 3 anos e alguma coisa, ela já está com quase 4. A visão dela no espelho dos dentinhos, ela também já constrói nela a questão da autoestima. Então, essa mãe já voltou no meu consultório, né, como é uma lesão da primeira infância, a gente precisa priorizar esses casos, dar um jeitinho de colocar essa paciente para ser atendida, para não deixar essas lesões avançarem, né, para uma endodontia, para um tratamento de canal. Então, ontem eu fiz o atendimento dela e a gente começou com essas lesões de cárie dos dentinhos da frente. Então, assim, foi uma alegria muito grande quando eu fiz, através do check-up digital, as fotos iniciais, já tendo limpado, né, feito a limpeza da lesão de cárie com a técnica da mínima intervenção, e depois eu mostrei para a mãe o antes e o depois, através das imagens digitais, e assim, essa mãe saiu do meu consultório extremamente satisfeita, não só pelo resultado estético, né, mas assim, por devolver a alegria de sorrir. Eu falo que para a bebezinha ainda, a bebezinha sente uma alegria, né, ela é pequenininha, mas mais ainda para a mãe, né, pelo sentimento de culpa que ela teve, por ter deixado essas lesões abrirem, e a gente ainda conseguir, através do tratamento, devolver para essa criança a estética e a função. Então, como é importante a gente digitalizar o consultório, a gente modernizar o consultório, para que os pais possam ter uma visão mais real daquilo que está acontecendo na boquinha. Isso ajuda você a fechar os tratamentos, né? Porque a mãe vendo como está de perto, através de uma imagem digital, ela não vai querer demorar a fazer o tratamento, ela já vai sair do seu consultório pedindo, nossa, mas pelo amor de Deus, arruma um horário para ontem para mim, porque eu estou apavorada e tudo. Então, assim, essa digitalização, você conseguir mostrar bem de perto uma imagem do que está acontecendo num dente, e principalmente porque as lesões de cárie são causadas pelas bactérias. Então, quando as mães, elas percebem que existe ali uma infecção, e quando você consegue mostrar para a mãe que é uma questão de saúde também, né, que a gente não pode deixar, porque as bactérias podem também, através da corrente sanguínea, ir para outras regiões do corpo, você consegue, com isso, conscientizar os pais da necessidade de se tratar logo, o quanto antes, esse bebezinho, essa criança. Então, esses erros que acontecem no dia a dia da gente, que a gente percebe que a gente ficou obsoleto, esses erros precisam fazer uma transformação na sua mente. Então, é necessário que você evolua. E eu sempre digo isso às minhas alunas. Profissionais que estão parados no tempo, fazendo a mesma coisa que aprenderam desde que formaram, da mesma maneira, são profissionais que nunca vão alcançar um patamar de destaque na cidade onde atendem, e nem uma realização pessoal mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente enxerga que a gente evoluiu no caminho da nossa carreira, isso é muito bom para a gente, né? A gente saber que a gente está fazendo bem para os nossos pacientes da melhor maneira que existe, que o mercado oferece, né? Então, é muito importante você não deixar o seu consultório ficar obsoleto.
E aí eu elenquei alguns erros bem importantes, por exemplo, da divulgação. Alguns profissionais ainda utilizam, e esse é um erro muito grande, a divulgação apenas do boca a boca, né? A gente não pode esquecer que hoje existem outros meios de divulgação do consultório e que você não pode ficar de fora. Ah, mas Tia Bela, eu gosto muito só mesmo, os meus pacientes fazem propaganda do meu atendimento, indica para uma outra mãe, e aí para prima, para tia. Essas indicações, elas são excelentes, né? Porque elas são fidedignas, porque quem está indicando no boca a boca são pessoas que experimentaram o seu atendimento, pessoas que vieram no meu consultório, fizeram a experiência com a criança deles, no meu consultório e gostaram. É uma excelente indicação o boca a boca. Mas hoje, com as redes sociais, a gente não pode ficar de fora. Então, é outra coisa que eu falo que entra também na questão do obsoleto. Porque existem profissionais que não abriram a mente ainda para as redes sociais. Ah, eu sou tímida, eu não tenho condições de gravar vídeo, eu não sei fazer um post, mas é necessário que você esteja nas redes sociais. Por quê? Por mais que tenha uma indicação boca a boca hoje, pode ser que uma criança tenha vindo no meu consultório, a mãe amou o atendimento do meu consultório e indicou para uma vizinha. Com certeza, essa vizinha vai perguntar para essa mãe: ela tem um Instagram? Ah, tem, tá lá, Tia Bela Odontokids, por exemplo. A mãe vai digitar e ela vai te procurar. Aí chega no meu Instagram e tem lá 3 publicações, e a última publicação tem 6 meses atrás. E isso demonstra que você não evoluiu na questão da era digital também. Esse é um erro grande que acontece no consultório. Então, você pode se utilizar do boca a boca, mas ele não pode ser o único meio. Você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Instagram, você tem que estar na internet, para que as pessoas possam te procurar e também sentir o seu atendimento. Eu falo muito que eu amo gravar os meus stories, né? De vídeo. Eu não gosto só de postagem de foto. Por quê? Nas postagens de vídeo, é a oportunidade que as mães têm também de sentir um pouco o meu jeito no consultório, né? E isso é uma modernização. Então, as mães conseguem ver o meu tom de voz com a criança, conseguem ver, às vezes, movimentos que eu faço com a mão. São coisas, são detalhes que, às vezes, passam muito despercebido para as minhas alunas do curso, mas são coisas muito pertinentes quando a gente começa a fazer, que a gente vai observando os resultados que a gente vai tendo. Então, fica aí a primeira dica. Fazer as indicações boca a boca, são excelentes, mas usando também as redes sociais. Existe um boca a boca hoje, que é muito legal, que ele é boca a boca, mas ele está na era digital, que é o WhatsApp. Porque hoje, por exemplo, toda mãe, ela tem um grupo de WhatsApp da salinha da escola. Então, ali é um boca a boca digital, porque a mãe vai postar uma foto da criança sendo atendida, e uma mãe vai perguntar onde que é, e ela vai falar, é lá em tal lugar e tudo. Não deixa de estar usando da era digital. Então, boca a boca, unido com a era digital, você vai conseguir fechar 100% e não cometer esse erro, grande erro, de não estar disponível na internet para o seu trabalho poder ser também avaliado. Claro que o meu trabalho, Tia Bela, a pessoa, ela tem uma visão daquilo que eu estou oferecendo, né? Mas, assim, 100% de conclusão de como eu atuo no meu consultório, claro que vai ser depois da experiência que ela realizar comigo ali com a criança dela. Mas a gente consegue antecipar uma imagem agradável para que você consiga atrair, né, esses pacientes para o seu consultório. Outra coisa que eu ia falar também, por exemplo, panfleto. Panfleto de papel para divulgação. Eu já saí disso há anos. E eu me lembro, né, há muitos anos atrás, a gente mandando fazer panfleto a cada 6 meses, e chegava lá milheiros de panfleto, que tanto de panfleto, pacotes colocados lá para a gente poder distribuir tudo. E hoje não se usa isso mais, até por uma questão da própria natureza, né? Você também não gastar papel e você também não poluir o meio ambiente com panfleto. Então, esqueça essa questão de panfleto. Isso não se usa mais. Você pode fazer os seus panfletos digitais, né? Os banners, os posts, o material digital que pode ser enviado para a sua lista, né, dos seus amigos, consultório. Uma coisa bacana também é você criar lista de transmissão do seu consultório para as pessoas que já estiveram lá,
para que você, criando campanhas de prevenção, está chegando o mês da criança, poxa, eu vou fazer uma campanha com as mães, eu vou fazer uma campanha de conscientização, por exemplo, do uso da pasta com flúor, para que as mães possam saber que flúor ele é visto como medicamento, que não pode ficar engolindo. Então, através dessas listas de transmissões, eu posso criar posts, né, digitais, onde eu vou encaminhar. Mamãe, você sabia disso? E as mães gostam de receber dicas. Então, é muito importante a gente mudar essa percepção dos panfletos, né? A gente não usa mais. Então, as redes sociais são muito utilizadas, né? E outra coisa também, um erro que acontece muito, é na marcação. Então, por exemplo, primeira coisa, quando eu recebo uma ligação no meu consultório, eu preciso preparar essa pessoa que está recebendo as pessoas que estão procurando meu consultório. Então, não pode ser qualquer secretária para atender um telefone. É preciso fazer um treinamento nessa pessoa. Eu quero encher a agenda? Quero. Eu não consigo atender os meus telefones, porque eu estou trabalhando. Então, essa pessoa que atende o telefone, ela está na linha de frente. Como que eu vou entregar o meu telefone, né, para responder o WhatsApp, para responder os directs do Instagram, do Facebook, para uma pessoa que não está preparada, que não tem, por exemplo, um bom traquejo, uma educação, uma pessoa que saiba lidar com tipos diferentes de pacientes que nos procuram. Então, eu preciso fazer um treinamento. Então, é um erro muito grande quando os profissionais dentistas, eles não investem no treinamento dessas pessoas que estão na linha de frente das marcações. Poxa, eu quero encher o meu consultório, quero só paciente particular, né? Mas eu não ofereço aos pais das crianças, né, ditas particulares, uma boa chegada no meu consultório, porque a minha secretária que faz essa chegada no consultório. Então, se ela é uma pessoa agradável, se ela tem um tom de voz educado no consultório, se ela, por exemplo, tem paciência para poder explicar a essa mãe como que é feita a consulta, explicar valores e tudo, eu estou perdendo um ponto-chave do meu consultório. E eu vejo muito isso, eu não sei se você também já viveu uma experiência, quando, às vezes, eu ligo para um consultório médico e quero marcar uma consulta, e a secretária já vira para mim e fala assim, convênio particular. Então, assim, é uma pergunta que jamais a sua secretária pode fazer, porque você já está dividindo a sua clientela, demonstrando que se for convênio, você vai tratar de um jeito, se for particular, de outro. E outra coisa também, a forma como essa secretária ela conversa no telefone é muito importante. Eu me lembro que quando eu tive um problema na tireoide, eu fui operar, me indicaram um médico para eu ligar, e eu liguei para a secretária, e esse médico, ele é muito famoso, né, em Belo Horizonte, no tratamento de fazer a cirurgia da tireoide. E aí eu liguei no consultório, e a secretária me perguntou o que eu queria, eu falei que eu estava querendo marcar uma avaliação, porque eu tive a indicação de operar. E aí, na mesma hora, ela virou para mim, assim, bem de um modo, sem nenhum tato em termos de cuidado. Poxa, eu era uma paciente ali que eu estava ligando para um tratamento sério. E ela virou para mim e falou assim, tá, você quer marcar? É câncer? Então, assim, aquilo foi um choque para mim tão grande. Eu falei, oi? Ela falou assim, é câncer na tireoide? E eu fiquei tão chocada com o modo que essa secretária lidou com uma coisa que estava me deixando tão, assim, abatida, porque eu ia fazer uma cirurgia para saber se era maligno, benigno. Então, isso foi uma coisa que eu carrego, assim, até hoje, conto às minhas secretárias, nos treinamentos que eu dou. Então, assim, a forma com a qual ela lidou com uma situação que para mim era uma coisa que eu estava vivendo um momento difícil da minha vida, nossa, me deixou extremamente triste. E o pior de tudo, eu sabia que ele era um médico excelente. Então, assim, eu insisti, né? Acabei fazendo a cirurgia com esse médico e tudo, e ele é maravilhoso e tal, mas eu percebo um grande erro ali naquele consultório com a falta de treinamento dessa secretária, porque eu relevei, mas tem outras pessoas que não. E esse médico, ele perde paciente exatamente porque a linha de chegada, onde o filtro, né, chega de pacientes para encher a agenda, passa por essa secretária, que pode tanto fazer com que ajudar a sua agenda a ficar lotada, mas essa secretária também pode te destruir. Então, esse erro do agendamento da marcação é um erro gravíssimo e que você, como profissional, como dentista, odontopediatra, precisa fazer um treinamento maravilhoso na sua secretária.
Existem outros pontos, né, que eu quero trazer também aqui em outros vídeos para a gente conversar, porque são fundamentais para você que quer lotar a sua agenda com pacientes particulares. Por hoje nós vamos ficar aqui, toda terça e quinta, tem vídeo novo no meu canal, e se você tiver alguma dúvida, gostou desse vídeo, posta aqui nos comentários, espero que tenha sido pertinente para você, porque eu sou Tia Bela e eu quero te ajudar a transformar o seu consultório, a transformar a sua agenda somente em pacientes particulares e da odontopediatria. Um grande beijo e fique com Deus.